Estamos iniciando mais um Talk do Parque. Hoje com uma presença muito especial, Alan Tagliari. Certo? Tudo bem? E também Alexander Meurer, meu colega de profissão, apesar de delegado, né? Estamos no mundo jurídico. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Nós temos algo em comum, tá? Somos da mesma cidade. Eu estava vendo que vocês são de São Lourenço. Eu também, somos conterrâneos. Tá, legal. Olha só. Sejam bem-vindos ao nosso Talk do Parque, aqui no Parque Tecnológico. E aí a gente vai conversar sobre tecnologia. É isso? Isso mesmo. Vocês são meio A gente tá meio- a gente- receosos. É que a gente não grava, a gente fica atrás, né? Como todo Entendi. fazer podcast não é uma coisa tão comum, né? Produzindo Eles estavam coisas que não fazendo aparecem tanto. se começar a gravar, a gente você não faz ideia. Gente, vamos falar então sobre inteligência artificial. Vocês estão desenvolvendo, né, uma inteligência para ajudar as pessoas no mundo jurídico, no mundo médico, da saúde, e acredito que outras demandas que surgirem. Conte um pouquinho mais para a gente sobre a ideia e a gente vai voltar lá atrás para começar a entender um pouco mais como isso surgiu. Bom, com o Alex, então acho que você é a pessoa mais indicada para falar um pouquinho do que foi construído isso, qual que era a dificuldade, né? A gente tem um pouco de partida aqui da conversa. Não, maravilha. Então, olha só. Primeiro, obrigado pelo espaço, né? Que é muito importante para a gente também demonstrar que a gente está produzindo. Olha, faz anos, isso não é uma coisa recente, que eu sinto que da minha profissão algumas coisas mudaram. Nós éramos muito do papel, agora a gente está nas mídias. Como assim? Como eu sou um delegado de polícia, né, fui delegado 2 anos no Paraná e agora desde que saí do Paraná em Santa Catarina. E a gente trabalhava com o quê? Papel. A pessoa vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, dedilhava. Vamos fazer uma oitiva, dedilhava. Fazer um auto de prisão em flagrante, que é aquela pessoa cometendo uma infração penal, leva para a delegacia, dedilhava. Isso evoluiu e a gente passou a fazer muita coisa no audiovisual. Então, ao invés de ficar escrevendo, a gente grava. Isso foi uma evolução muito grande, porque a verossimilhança da informação, ou seja, aquele vínculo entre o fato e a pessoa falando, né, deu maior até força probatória pelo que a gente começou a produzir. Só que ao mesmo tempo que resolveu um problema, criou outro. Porque enquanto eu, numa folha de papel, eu consigo captar as informações em 2 minutos, numa leitura dinâmica, falou isso, disse aquilo, fez de tal jeito, tal palavra foi usada, ameaçou assim, xingou daquele jeito, beleza. Eu consigo, numa leitura dinâmica, extrair tudo que eu preciso em um minutinho. Quando é o audiovisual, uma pessoa 12, 15 minutos falando, meu amigo, entre você ouvir, lembrar tudo que a pessoa falou e transcrever um áudio, vou jogar um áudio pequeno, né, de 5 minutinhos, que é uma oitiva comum em qualquer procedimento, eu demorava 40, 50 minutos. Por quê? Eu tenho que ouvir tudo, eu tenho que transcrever tudo, ou pelo menos os elementos mais importantes, e aí alguém te chama, você já perde o foco. Aí você tem que voltar naquele minutinho ali. Tanto que hoje tem Ministério Público, Poder Judiciário, pelo que eu soube, né? A boa parte do uso dos estagiários e contratados, uma parte do uso é exatamente para ficar transcrevendo. Então, há mecanismos, estão sendo implementadas ferramentas, né? Fora que você tem o problema do erro humano também, de passar por essa situação. E o cansaço, né? É. A partir do momento que você passa numa audiência, 2 horas, 3 horas, em certo momento, a pessoa, né? Um colega advogado, inclusive, para a qual eu conversei sobre a solução que eu estava desenvolvendo, e agora já é uma solução, junto com o Alan, que já Viável. viável, né? Ele disse para mim que uma audiência, que eu instruí aquela investigação, ele disse que aquelas audiências, o estagiário dele demorou 15 dias Meu para Deus. entregar as transcrições. Nossa. Primeiro, pela complexidade do fato, Uhum. segundo, pela quantidade de testemunhas, mas principalmente porque tinha que dedilhar. Feito isso, procurei algumas alternativas e não sei se é o caso falar de alguns softwares que eu testei, alguns Claro, sistemas que eu por testei. Transcriptor, que é um bem comum, né? Você busca um sistema, você vai achar o transcriptor ali e tem lá 3 modos, o Whale, o Star, né, que são mais lento, mais rápido, mais preciso, com limitação, mas nunca me atendeu. Eu também nunca consegui usar. Nunca me atendeu. Erros crassos, assim, mesmo em áudios bons. Então eu comecei, e eu já estava no mundo da inteligência artificial, depois a gente até pode voltar como que eu cheguei no mundo da Por inteligência favor, artificial, querido, né? sim. Mas eu já estava nesse mundo, e aí eu comecei a conhecer o vibe coding, que é a ideia de pessoas comuns criarem SaaS ou micro SaaS, softwares, né, as a service, ou micro softwares, softwares como um serviço, Uhum. e as pessoas começarem a desenvolver suas próprias soluções.
E aí eu meio que mergulhei de cabeça naquilo ali. Olha, vou aprender. Quero aprender. Tanto que o meu primeiro sistema que eu usei um Colab da Google para rodar numas VPUs, grego aqui, Tá, mas enfim. tá bastante. Para algumas pessoas, sim. CPU, o que seria? Tem a CPU, que é o do computador, né? E a GPU e a VPU, que são como se fossem as placas de vídeo hoje, umas dedicadas a criar exatamente por conta das inteligências artificiais. Enquanto as CPUs rodam em linha, né? As VPUs e as GPUs, elas conseguem quebrar e fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Foi inclusive isso que permitiu um salto quase quântico na inteligência artificial. Enquanto as CPUs processavam em linha dados, como se fosse um funil, elas permitem quebra e faz muita coisa, mas ao mesmo tempo devolve. A GPU é mais Fantástico isso. lá por 2000, nos anos 97, por aí, que foi a primeira GPU criada, né? Só com a Big Data, a gente até pode falar um pouco da história de IA, se quiserem. Mas ali por 2010, que a coisa Big, assim, avançou mesmo, né? E uns frameworks de 2014, 16 da Google, enfim. Mas voltando ao desenvolvimento, né? Comecei a aprender acerca de vibe coding, código, e comecei a desenvolver a minha própria solução. E aí eu vi que aquilo ali tinha futuro, porque, pô, eu olhava para o que tinha no mercado e olhava para o que eu dava para fazer. E eu podia sair, não fazer apenas uma transcrição, eu podia diarizar. O que que é isso? Nós estamos falando em três. Se cada um de nós respeitarmos o tempo de fala um do outro, não falarmos um sobrepondo ao outro, como nós temos tons de voz diferentes, sistemas entendem o tom de voz. Literalmente nesse sentido, o pitch, né, a tonalidade, falar mais alto, falar mais baixo. Então eu falo, pô, eu consigo diarizar. Ou seja, cada um de nós falando, ele vai respeitar e vai marcar cada fala. Pô, legal, já é um avanço. Aí, pô, por que não identificar quem está falando pelo contexto? Então, aqui que você está se apresentando, você vai ficar como entrevistadora, nós como entrevistados, mas como nós fomos apresentados, no sistema ele vai pegar Alex e Alan, tá? Porque cada um apresentou seu nome. Então, isso foi mais um avanço. Pô, e aí eu vi, cara, mas por que não? Na delegacia de polícia, a gente usa muito a linguagem do quê? E é uma linguagem que praticamente é universalizada nas delegacias, né? E ela é de fácil leitura, porque você chega nas informações. Ou uma reescrita narrativa. Então, pô, por que eu deixar delegado, entrevistando a minha testemunha, se eu posso deixar a testemunha contando o caso como se ela não fosse perguntada? Então, o que eu fiz? Pô, com o uso de inteligência artificial rodando, converter uma transcrição numa linguagem do quê? Uma transcrição numa entrevista narrativa. E daí, para quem gosta de usar papel, como o boletim de ocorrência, apesar das oitivas, né, no procedimento policial serem audiovisual, por que não facilitar a vida de quem está redigindo o boletim, de quem gosta do papel? Então, a coisa foi avançando até chegar ao ponto de eu ter um cunhado que é médico. E um dia, num almoço de família, perguntei, e aí, cara, qual que é o teu maior problema? O que dificulta o dia a dia? Né, tal? Por que pô, um sistema de transcrição poderia te ajudar? Porque quem a gente fala em sistema de transcrição só pensa, vou botar lá para diarizar, né? Transcreve e deu. Vou ver, depois eu vou ler. Aí, São dois trabalhos. são dois trabalhos. Ele disse, olha, o meu maior problema é o seguinte, eu tenho que ouvir tudo que o paciente fala, eu tenho que compreender tudo que ele falou, aí eu tenho que gerar uma anamnese médica, eu tenho que jogar no meu sistema, tenho que analisar os prontuários, os documentos e dar um diagnóstico para ele. Falei, peraí, não... hoje, com o passar do tempo, né, já consigo criar soluções em poucas horas, por assim dizer. Eu entendi o problema dele, peguei mais ou menos uma perspectiva e falei, agora testa aí. Pô, ele está usando todo dia. Tá? O que o sistema faz? Então, ele não só faz a transcrição. Ele entende agora o problema médico, ele analisa o prontuário e ele não atua como o meu cunhado atua. Não é isso que ele faz. Só que ele dá insights. Olha, ele está com febre há 5 dias. Ele anota, olha, tem febre há 5 dias. Ele está com, sei lá, diarreia, está tomando ibuprofeno, já faz 2 dias e não resolve. Ele vê exames também? Ele vê exames também. Então, olha os exames médicos dele, olha a ferritina no sangue está alterada. Então, porque nós somos humanos, podemos errar. Principalmente... E ele vai fazer com que a gente não erre, essa margem de erro diminua. Vou chegar nesse ponto em específico que isso é fantástico, tá? Foi a evolução que eu tive com o Alan. Então, chegou no momento que eu entendi, isso aqui é útil, mas não é mais útil só para mim. Isso aqui pode ser útil para mais pessoas, né?
E aí aqui vem a questão de agregar valor e mostrar valor. Então, agrega muito valor na minha vida, agregou valor mas a gente está tentando agora, junto com o Alan, mostrar valor às pessoas acerca disso. E com o Alan, como ele vem de uma empresa de tecnologia, e eu né, tinha, eu pensei, cara, ele é o cara ideal, baita cara, meu amigo, há 15 anos, eu falei com ele, apresentei a solução, ele comprou a ideia. Né? Então, se o Alan quiser até agora tirar uma palhinha, a partir disso, o que que a gente começou a desenvolver? Porque, então, do software veio a ideia do Textor, né? Dessa minha dor, dessa dor que eu tinha, que eu consegui resolver, veio a ideia de criar o Textor, algo para ajudar efetivamente as pessoas a A facilitar. facilitar a vida delas. Aham. Mas não só com alguma coisa assim simples ou algo. Pô, vamos entregar um produto pronto para a pessoa, vamos entregar Uhum. algo que isso ela simplesmente pegue e use, né? E E tem um até, diferencial. até ele, quando a gente conversou, e vou deixar passar a palavra para ele agora, ele usava um sistema de reunião. E a gente, com as ideias dele, agora ele usa o nosso. Foi evoluindo a ponto de que, e acredito que até já tenha superado o que você usava, né? Então, E só antes de você falar, Alan, só para eu entender, você tinha esse software que você desenvolveu então antes. E aí o Alan veio para. É que eu não sou técnico, né, Grazi? Eu sou comercial, apesar de Tá sempre envolvido com isso? sim, apesar de ter uma carreira de 12 anos na área de Aham. tecnologia, eu sempre fui da área comercial, E né? mas alguém desenvolveu Então, quem, isso. quem desenvolveu foi o Alex. Mas se você é delegado, você é É curioso? delegado, mas é bastante. nerd. É, né? Ah, entendi, é muito curioso. Entendi. Ah, olha só. Agora eu tô conseguindo compreender um pouco melhor. Gente, É que eu nunca fui de aceitar a situação que eu tive a vida sim. inteira. Eu Eu nunca, me sinto incomodada com isso também. Você tem TDAH? não, não Não sei sei, eu tô achando. A mente dele é inquieta. bastante. Então, eu nunca aceitei. Aham. A sobrecarga, como sou servidor público, eu não posso resolver o problema de efetivo. Não tem Sim. como. É diferente de uma empresa. Opa, nossa empresa cresceu, vamos contratar. E você Beleza. passaria horas fazendo o que você resolve ali com É, a IA. com a eu tinha que fazer isso, tá? Eu Sim, tinha que relatar o inquérito, eu tinha que ouvir a oitiva inteira. Eu sim. tinha que fazer uma portaria com o Sabendo objetivo. que podia estar investigando na rua, fazendo qualquer coisa. E mais, eu vou passar a palavra para ele, porque Sim. eu quero que ele Eu- dê, que realmente ele é bem importante nesse processo, ele evoluiu Com muito. certeza. E, com o Alan, eu consegui desenvolver outras soluções com a visão dele, dos problemas Uhum. que ele dava, eu consegui avançar, principalmente saindo no sistema de instalação com o sistema web nela. Vai, Alan, então, conta pra gente. Na verdade, sim, a inquietação hoje está no hype, né? Ah, eu uso IA, o meu sistema tem IA, tudo tem. Todo mundo quer que a pessoa que fala que não tem nada de IA na empresa dela, ela parece que está na idade da pedra, né? Eu era essa pessoa, eu tinha um receio do Zaya. Mas assim, você fala com alguém da área de tecnologia, fala assim, nossa, a gente usa IA aqui na empresa, cara, Primeira coisa que me perguntaram quando eu cheguei aqui. mas muitas vezes esse hype de usar IA, de ter, o cara, Uhum. a solução dele não tem uma IA propriamente Sim. dita. Ele fez ali uma gambiarra, uma maquiagem e faz com que aquilo seja um pouco distorcido. Então, quando a gente fala assim, cara, pô, na verdade, assim, pouco importa o como você vai resolver o teu problema, desde que seja eficaz na resolução do problema. Então, para que uma empresa existe? Ela existe para resolver o problema de alguém. Se o negócio ele não resolve a dor, o desafio, a dificuldade de alguém, aquilo não tem serventia. Concordo. Então, a IA ela é interessante se ela for bem aplicada. Então, e onde está a dificuldade? A maioria das pessoas hoje ainda é analfabeta em IA. Ou seja, sabe o que é uma IA, tem uma ideia, usa ali um chat De uma GPT receita, não sei o básico, quê. usa por um negócio básico, mas assim, Uhum. não consegue é, ter ali uma expertise para usar o nível avançado. E foi nesse sentido que eu gostei tanto da ferramenta que o Miro vinha desenvolvendo, porque, por exemplo, vamos pegar o teu caso, você é advogado. Se você vai fazer o processo ali, eu vou usar uma ferramenta para transcrever, aí eu vou botar isso numa outra ferramenta para fazer com prompt que você foi desenvolvendo, né, com comando ali para extrair. Então, na verdade, assim,
não é que a pessoa Quando sabe desenvolver, porque no meu caso. mas vamos pensar assim, cara, antes de fazer no Aham. papel, aí Uhum. depois passou a fazer no computador, aí depois você passou a usar algumas IAs para te ajudar, mas elas ainda fazem um trabalho que é parcial, Muitas vezes errado, muitas vezes com artigos errados, ele não tem jurisprudência não dá para utilizar. ele não tem qualidade de Isso. veracidade de informação, ela divaga. E assim, para uma pessoa que não conhece o negócio, resolver isso sozinha é complicado demais. Aham. Porque você acaba, tem que ter um nível de conhecimento para você conseguir fazer o bom uso estratégico do negócio. O que a gente está pensando aqui é justamente em devolver ao profissional, seja ele da área jurídica, seja ele um médico, ou seja da área empresarial, devolver para ele, é uma frase que até o meu eu gosto de falar, devolver para ele o que que é o tempo e o propósito. Para Que é o você mais valioso que é o hoje. mais valioso, você não consegue comprar tempo. Então, Uhum. cara, sem que a pessoa tenha que conhecer um nível avançado de IA. Então, acho que essa que é a grande diferença. Então, o que que a proposta é, uma pessoa que hoje não conhece, sabe usar o WhatsApp, vai saber usar ali. Ela Uhum. vai capturar o negócio e já vai dar o output pronto. Então, a dificuldade que hoje, por exemplo, você como advogada tem de ter que usar uma IA, de ter que uma para transcrever, uma para fazer a sumarização, outra para fazer a extração com prompt ali, uma engenharia de prompt para você conseguir extrair o que você precisa, com a expertise que o Neuro desenvolveu ao longo dos anos, a gente conseguiu colocar isso dentro da ferramenta. Então, você simplesmente diz para lá, eu quero usar isso para uma análise jurídica. E pronto, toda a retaguarda da ferramenta, ela vai usar a linguagem que ela foi treinada da área jurídica, ela não vai delirar, então ela vai fazer a entrega certinho daquilo que ela precisa dentro do Confiável. processo, confiável. Então, essa proposta cara, é simplificar para que a pessoa não tenha que dominar o negócio, ela só tem que usar a ferramenta certa. Aí talvez você me diga, mas já tem várias outras ferramentas no mercado que fazem isso, né, que fazem a transcrição e conseguem fazer isso. Só que elas esbarram em alguns problemas. Vou te dar um exemplo. Na área médica, às vezes a consulta do paciente ali, ela envolve termos complicados, e Uhum. na área policial também, né? Na área jurídica também, Sim. termos sensíveis, né? Às vezes tem ali um estupro de vulnerável, ou alguma coisa Uhum. assim, ou alguma coisa que é mais delicada, que uma IA normal, ela não traduz, que ela não transcreve aquilo. Por quê? Porque o meu pode falar um pouco mais sobre isso, mas ela bloqueia aquilo. Uhum. Então, o que a gente se propôs a fazer é, cara, a gente tem um sistema que ele não é uma IA. A gente não desenvolveu uma IA. É importante que fique claro isso. Foi construído uma aplicação que usa por trás dela várias IAs que fazem esse trabalho que ela sempre vai entregar a transcrição para você, independente do que foi dito, em que contexto ela foi dita, com imparcialidade, ou seja, não é porque foi desenvolvida por um delegado que um advogado vai ser tendencioso para um Sim, lado da sim. mesa e não para o outro. Ela é completamente imparcial Uhum. e ela vai te entregar o output pronto. Então você não precisa conhecer de engenharia de prompt para você ter um negócio. O output pronto que você diz é te entregar sem você precisar do prompt. Isso, É isso. exatamente. Então, por isso que a gente conseguiu adaptar ela para empresarial, para médico e para jurídico. Porque se você vai usar para área jurídica, você diz, cara, eu quero usar para análise jurídica detalhada. Então, ele vai entregar todos os elementos, identificação de elementos probatórios, identificação de inconsistências, identificação dos falantes, tudo aquilo que é importante para um advogado fazer análise daquilo, Uhum. pronto. E a questão já que a gente entrou no mundo jurídico, elaboração de petição, de impugnação, defesa, isso existe nesse programa? Eu vou colocar um programa, não inteligência artificial, mas como um Sim. programa? É um programa baseado em IA, né? Aham. Então, Grazi, a proposta não é a gente fazer o O documento trabalho pelo do. profissional, mas Perfeito. você faz ali, você vai ter, então você vai ter Embasamento jurídico. um resumo detalhado de Aham. todos os elementos para você construir o que você precisa. Então, a construção do documento final ainda é tua. Vou dar um Uhum. exemplo na área. Isso eu acho legal. A gente não quer tirar Isso eu o acho trabalho do legal. profissional, E sabe? não é nem questão de tirar, porque acaba fazendo. Assim, agora vou dar uma viajada. Mas os profissionais, eles têm que ter essa mente pensante de fazer o seu trabalho. Entende? Eu tô vendo petições, gente, de IA que a pessoa não tira a barra. E o Textor ele não tem a pretensão de ser uma inteligência artificial como as tradicionais. Ela não tem a pretensão de, vou colocar todos os documentos e ele vai gerar uma peça. Ele é uma ferramenta de suporte. Se eu Perfeito. pudesse, Facilite o dia a dia. se eu pudesse descrever ela, ela é uma ferramenta de suporte na tomada da decisão. Então, imagina o seguinte. Você está lá numa audiência judicial. Hoje é tudo web. Sim.
Então, nós temos um dos mecanismos que foram implementados é a gravação de reunião. Então, online. Com transcrição imediata, tá? Nossa, Então, que acabou. ótimo. Então, imagina o seguinte: você está numa audiência, sei lá, o seu cliente, e tem uma testemunha, tá? Tecnicamente, como que aconteceria? Seria ter que abrir um sistema de gravação, abrir um sistema de transcrição, depois jogar numa IA, dar o prompt e tentar ver se você capta alguma coisa acerca daquilo ali. Qual que é o interessante do Textor? Você grava o Meet, a hora que encerrou, você só dá um parar, download e processar, ele já salva aquele vídeo e já inicia a transcrição. Se você selecionar uma análise jurídica, por exemplo, ele já vai dar todos os elementos que aquela pessoa disse. Olha, citou tal fato de tal dia, ela teve tal inconsistência nessa fala aqui, primeiro ela disse isso, depois ela disse aquilo. Então, numa questão de um debate, numas alegações, por exemplo, que você precisa ir numa sustentação oral, que você esteja fazendo, você tem quase que em tempo real algo que o teu concorrente, por assim dizer, né? A sua Sim. contraparte não tem. Não gosto de fazer alegação. Pois é, Pô, só que, então, só que assim, tendo uma ferramenta que, ótimo, aí você pode exportar em PDF, você pode exportar em DocX, tá pronto. Quero usar isso já, aí sim, veja como ela é uma ferramenta de suporte. Agora sim quero usar um prompt que eu já desenvolvi, junto com uma peça modelo que eu já tenho, junto com o que foi dito aqui, para fazer a alegação final de pronto, sem e com embasamento. E por que eu falo isso? E por que eu sei que isso funciona, tá? Porque no meu plantão, hoje eu atendo no meu plantão umas 380 mil pessoas. Em que cidade que você está? A minha comarca é Quilombo, mas nós trabalhamos para o regional de polícia, tá? Aqui no Paraná são subdivisões, Santa Catarina são regionais. Então, dentro da minha regional, até que a população não é tão grande, mas nós acumulamos 3 no plantão, que é a regional de Concórdia, a regional de Xanxerê e a regional de São Lourenço do Oeste. Somando toda a população dos municípios, grandes e pequenos, que nós temos ali orbitando as cidades maiores, temos 380 mil pessoas, tá? Isso dá uma média de ocorrência de 7 a 8 conduções em flagrante no final de semana, umas 5, 4 a 5 pelo menos durante a semana, né, à noite. E onde que ela fez toda a diferença? E eu falo isso com certo entusiasmo, né? Porque eu implementei isso graças ao Alan. Porque até então eu não tinha um sistema de captação ao vivo. O Alan fala, mas isso e aquilo, pô, dá pra fazer, vamos fazendo. E conseguimos transformar de um sistema instalável para um sistema web, que aí é acessível a Mac, que é acessível a quem usuário de Linux. Eu até ia te perguntar, dá para ter no iPhone? Se eu quiser, aplicativo ou não ainda? Ainda não chegamos na parte do aplicativo. Nós estamos. Mas tem. Concordo contigo. Mas por enquanto a gente está desenvolvendo a ferramenta web, um passinho de cada vez. O Elon Musk disse que o celular daqui a 5 anos não existe mais. A gente tem um tempo até lá, né? Então, E aí? Aí, no meu plantão, qual que foi a maior diferença que o Textor fez? Porque eu já uso inteligência artificial, já usava, e como eu mexo há 2 para 3 anos já, então eu estudo muito sobre isso. Boa parte do meu dia, inclusive meu X praticamente você me manda notícia de inteligência artificial, esse paper, Que legal. esse relatório que saiu novo da Apple que fala que não pensa. Olha isso aqui, a Anthropic, que é desenvolvedora do cloud, gerou boas práticas de prompt para tal coisa. Eu vou lá ler. Então, usa tags em XML porque a IA é treinada em XML, perdão, ela é treinada em linguagem computacional, então ela vai entender melhor tag XML, meus prompts passaram a ter. Então, eu consegui desenvolver isso, eu já usava, mas eu tinha um buraco. 3 da manhã. Qual de vocês, depois de... Vamos pensar que de 10 procedimentos, vamos pensar num plantão de 10 procedimentos, tá? Cada procedimento tem em média 4 oitivas. São 40 pessoas que eu ouço num dia. Qual a chance de eu confundir uma oitiva de um caso com o outro? Eu espero que não, mas é alto. É alto. Sim. Nunca aconteceu, graças a Deus, porque eu tinha aqui um bloquinho de notas, até O advogado... usar o Trello, eu usava. Ai, eu não consigo usar, então. Vou ter que dar uma aula pra gente. Alan. Alan. Mas o meu me chama Ele chama de Alan. Eu falei, mas você me chama de Alan. Eu já desisti. Enfim. É isso aí. Aí, eu usava um bloquinho de notas e falava pra ele, opa, pode usar os termos, não, né? Chamou disso. Beleza. Ameaçou daquilo. Opa, fez isso tal hora, em tal lugar, depois fez isso naquela... Então, convenhamos, é difícil.
E aí eu tenho que prender alguém. Como não prender alguém? E a gente na polícia sempre fala que eu sou contrário a essa política, mas é mais fácil prender do que soltar. Porque a gente passa por escrutínio depois do Ministério Público, que vai questionar, tá, mas tinha elementos, por que que você não prendeu? Hoje, com inteligência artificial, eu tenho toda a capacidade de desenvolver um raciocínio completo e não mais superficial, porque era ocasional, né? Você tinha Questão de que... tempo, questão Questão de de tempo, tudo. né? Sim, E é o outra, cansaço, Tudo, é né? isso, cognitivo. É, você cansa. meu Deus. Inevitavelmente você cansa. Depois de ouvir 40 pessoas num Louco. dia, você cansa. Não tem o que fazer. Só que hoje, vou pegar meu telefone para exemplificar, tá lá, a pessoa tá falando, eu dou uma relaxada aqui. Ah, é desleixo da minha parte? Não. Por quê? Porque tá tudo gravado e eu só tenho que fazer as perguntas. Então, pronto, minha cabeça, 4 da manhã, deu uma desfocada. Tomo uma água, o negócio, consigo voltar e tá ali prontinho o negócio, transcrito com os principais pontos. Ah, eu quero fazer um complemento, já tenho praticamente na hora. Eu não tenho que jogar, né? Ah, para pedir para ela fazer. Opa, olha isso aqui. Ou volta aqui, vamos pedir mais E isso. é rápido isso. É rápido. Se Não é você, demorado como o sistema hoje que. olha, se você pegar uma transcrição de um vídeo de 5 minutos, ele deve demorar uns 40 segundos para transcrever. Eu fiz um teste ontem, um áudio de 1 hora, uma hora e 15. O processamento, porque não é só é o processamento e a entrega da análise, né? Levou menos de 5 minutos. Então, se você fizer a conta de 1 hora e pouco para 5 minutos, e essa é a nossa proposta, inclusive, tá? É 90% de economia na análise e na transcrição. Porque, na transcrição e na análise, né? A transcrição é a precedente da análise. Porque se você tiver que usar várias IAs, fazer um negócio ali, você vai fazer um trabalho parcial, você vai gastar muito mais tempo com baixa curiosidade. Então, a proposta ali é só esperar ela processar, leva ali 90% de economia de tempo, então de 1 hora e pouco para 5 minutos, só que ele não vai te dar transcrição em segundos, vai te dar transcrição, análise e todos os elementos que você precisa. Então, só para ficar claro, assim, então, isso começou na área jurídica, começou lá na delegacia do Meurer, e depois a gente construiu essa mesma engenharia de entender o contexto e dar os outputs para as áreas médicas, né? Então, o cara Área que... de saúde em geral. A área de saúde em geral, se o médico hoje ele vai fazer uma consulta, ele só seleciona na ferramenta lá que ele vai usar para um relato de anamnese médica, ele vai fazer exatamente da mesma forma que um advogado usaria ou que um delegado usaria, só que com a configuração de anamnese médica. Então, ele vai fazer a captação da consulta, vai transcrever, até aí é a mesma coisa, só que as saídas de informação são diferentes. E ele Então, faz análise também de exames que o paciente tenha colocado ali. sim, ele pode subir junto, né? Ele pode fazer Entendi. junto e fazer uma Porque isso análise poderia ser conjunta. utilizado até numa triagem, numa UPA, por exemplo? Ótimo. Só que antes da gente chegar nisso, eu só quero entender uma Ótimo. coisa que a gente já entra mais nessa parte técnica. Alex, você fala muito que o Alan foi imprescindível para certas questões. Eu quero saber de você, Alan. Como você chegou, pegou essa ideia e falou, não, aqui está faltando isso, isso. A tua formação te levou a chegar nessas questões. Tá. Eu acho que acho porque é uma percepção, né? É difícil de falar de si mesmo. Quando o Alex me convidou, ele me explicou a ideia do contexto, como é que ele usava, né? Essa história que ele contou de onde surgiu o problema, que saiu o problema dele, né? Só que ele já tinha percebido essa possibilidade de usar para sair do mundo universo público para outras áreas, porque desde que você faça a coisa com a saída legal ali, você consegue fazer isso também. Sim. E aí, eu venho de uma carreira de tecnologia, mas sempre na área comercial. Então, a pegada é assim, cara, que problema é que eu resolvo? E hoje, né, eu já ajudo outras empresas também a estruturarem suas operações de venda aí. Quando a gente olha para isso, a primeira coisa que eu olho é assim, cara, quem é o público-alvo que Ele quer atingir. essa solução vai atingir? E quais são os problemas que ela resolve? Porque se ela não resolver um problema real, uma dor É só real, mais produto sabe? no É um mercado. negócio que você vai, Sim. compro, deixa lá na gaveta e se perde e não tem uso, sabe? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, é que nem aquela roupa que você achou que era bonita, mas na prática você não serve para muita coisa. Sim. Então, a IA, nesse caso, quando eu vi, eu falei assim, cara, que eu já usava outras ferramentas, né, para fazer reunião, porque você pensa assim, mas você era da área de tecnologia no comercial, mas, cara, a quantidade de reunião com o cliente que você faz, e você tem que documentar isso. Você é a cara do produto. Você é a cara do produto. Se você não souber o que você está fazendo ali, já era. Sim, mas pensa assim, ó, numa reunião de
uma reunião, vamos imaginar uma reunião dentro de uma empresa que está ali, diretoria, gerentes, e que está sendo discutido um monte de coisa, tomadas decisões estratégicas da empresa. A quantidade de informação que você acaba colocando numa reunião dessa é muito grande. Uma reunião com cliente, deliberativa com cliente, porque você vai tratar de vários assuntos com várias pessoas e, assim, a maioria das coisas, por que algumas reuniões acabam sendo ineficazes? Porque elas saem dali sem o devido tratamento pós. Então, numa reunião empresarial, a ferramenta, o que que ela vai? Ela vai fazer a transcrição e qual que vai ser a saída dela? Ela vai dar um resumo simples, um resumo detalhado, separado por tópicos, todas as coisas importantes que foram trazidas, todos os exemplos e casos objetivos que foram trazidos, todas as decisões que foram tomadas, os itens de ação e ainda, ela vai trazer para você todas as coisas que a gente falou na reunião, mas que, cara, ficou ponta solta, sabe? Uhum. Ah, ficou de... Falamos sobre tal ponto, mas não teve uma resolutiva, não teve um responsável por fazer nada sobre aquilo. Então, ela vai trazer isso de uma maneira inteligente, para que no final, cara, eu possa compartilhar isso com todos na reunião, para que todo mundo tenha clareza do que foi discutido, então não se perde. Uhum. Então, a minha vivência vem dessa parte empresarial, e quando eu entrei aqui no projeto com o Alex, com o olhar de experiências que eu já tinha de construir sistemas, né, de vender sistema e de usar ferramentas assim, eu falei, cara, vamos melhorar isso aqui, vamos trazer isso aqui, trazer a facilidade para o usuário, porque não adianta você criar uma ferramenta que seja resolutiva de um problema, mas que o usuário não consiga usar de maneira fácil, ou que falte alguns elementos. Porque, Grazi, vamos pensar assim, hoje, você está acostumado a usar por exemplo, um computador, um Windows, ou mesmo um iPhone, ou mesmo um Android, mas pensa quanto desenvolvimento de layout teve, de coisas para você chegar naquela usabilidade. Uhum. Então, CapCut, edição de vídeo. você não vai ser comparado hoje Aham. com... você não vai ser comparado com talvez um outro... Você vai ser comparado com como é fácil usar um smartphone, como é fácil usar um WhatsApp, como é fácil... E é para isso que a tecnologia vem, para facilitar o nosso dia a dia. Sim, então, mas percebe que o que eu quero dizer é que assim, o teu concorrente, ele, de uso, a comparação que a gente vai fazer enquanto consumidor cara, é uma ferramenta fácil ou Uhum. difícil de usar, baseado na experiência que eu tenho com outras coisas. Sim. E aí esse olhar de facilidade, de trazer outros elementos que tornem a coisa mais simples, até nas saídas ali, foi que eu acho que um dos pontos que eu consegui colaborar, sabe? Que fantástico. Muito. E aí, vamos para o UPA? Vamos Então. para utilizar isso no dia a dia? Daria para utilizar? Muito. Porque, assim, nós temos na delegacia hoje uma contratada da prefeitura, né? A gente fez uma parceria com a prefeitura, você deu uma funcionária para ajudar no boletim de ocorrência, Uhum. e eu, para ajudar ela, não só disponibilizei, como ajustei conforme ela foi pedindo. Por isso que é importante. Essa possibilidade também. Tem o feedback do usuário, é uma das coisas, hoje eu vejo, o que a gente recebe tanto... Você tem 5 minutos para falar sobre softwares pedem, porque desenvolvedor, ele depende muito do feedback do usuário. Se o Alan não me desse vários insights, olha, ajusta isso, vê aquilo, tu consegue aquele outro, eu falo, pô, dá um jeito, e tô conseguindo entregar até agora, acho que tudo, né? Sim. Ela também. Eu falei, olha, do jeito que sai, que é interessante para redação, como é que deveria ser reescrita a narrativa? Aí eu tive que, inclusive, por isso que é importante a gente falar sobre IAs. Eu usava uma, e aquela não estava entregando. Então, o que eu fiz testes, e hoje eu uso, deve ter pelo menos umas 7 ou 8 rodando em background ali no Textor, cada uma com uma expertise. Então, essa aqui sai melhor nisso. Eu testei e implementei essa. Opa, essa sai melhor naquilo. Eu faço isso. Então, é como se a gente tivesse o melhor 10 abas de diferentes IAs abertas, só que tudo ao mesmo, você rodando de forma inteligente. Ao invés de você ter que ir buscar o que tem de melhor, eu já fiz isso e implementei. Então, eu ajustei os prompts e agora eu uso isso mesmo. Eu estou... e há uma grande resistência por parte dos meus policiais em usarem. Porque depois eu vou ter que ler, ou seja, ele tá tão incutido na ideia de já ir fazendo que eu tive bastante resistência. Só que agora todos estão usando e não querem mais voltar. Por quê? Facilidade. E eu consegui gerar comandos que eu evito ruídos. Como assim? Ele vai ficar contando... Eu posso deixar a pessoa 10 minutos conversando.
tá? Ela vai contando o problema dela. Só que eu quero que ela foque especificamente nas infrações penais, que é o que nós estamos investigando. Todo o ruído que ela conta, da vizinha, que ela foi conversar naquele dia antes do fato, ela limpa e só te entrega o que importa. Isso é uma vantagem. Então, o policial só tem que copiar e colar no nosso sistema, porque eles não conversam ainda, né? Isso não tem. Ainda. É que não tem Daqui a muito. pouco. Eu não posso fazer muito. Não, mas daqui a Né? pouco vai. Então, ele vai fazendo ele já deixa pronto. Você só tem que. Isso aqui faltou tal coisa, ficou descontextualizado aqui. Só que daqueles 10 minutos que ele levou para ouvir e mais 5 para fazer o complemento, ele levaria no mínimo 40 ouvindo as coisas escrevendo. No mínimo, de 30 a 40 minutos. Então, houve esse ganho de tempo abissal. Hoje ela chega no atendimento, ela já inicia o sistema Textor e vai ouvindo e vai conversando com a pessoa e vai captando informações. Quando ela para, e ele já vai fazer a transcrição e a análise, a reescrita no caso, né, ou a linguagem do quê, ela vai cadastrar a pessoa no boletim. E enquanto ela cadastra no boletim, ela já tem a oitiva pronta. E para você colocar esse sistema ali, como foi? Você foi pago, está sendo pago, ou você colocou de forma gratuita? Como que está sendo realizado? Para a minha idade? Não, é totalmente. Eu não. Sem E fechar. não teve nenhum problema assim, jurídico ou legal de ter colocado isso? Não. Alguns apontamentos são importantes acerca, né? Nós temos, dentro do Textor, ele não salva nenhum tipo de mídia. Então, você fez o vídeo só vai ficar no seu computador. Ele não fica em nenhum servidor. Tanto que ele remove o áudio e só manda o áudio para o sistema, que é o que interessa, né? Então, logo encerrou a transcrição, ele apaga dos servidores o áudio, e aí ele passa a transcrição, ele criptografa a transcrição e só é acessado pelo usuário com seu login e senha. Então, mesmo eu hoje, como gestor do servidor, se eu tentar lá ir no JSON, que fica salvo em JSON, não sei se Não sei. para quem estiver ouvindo, mas enfim. Mas tem jeito que Que vai assiste, a gente entender. sabe o que Tá é. lá, salvo em JSON. Se eu quero acessar, eu não vou conseguir, porque tá tudo criptografado. Então, E na questão do sistema de saúde, ele teria que ser uma integração, então, com o sistema já utilizado? depende. Não, mas eu acho que vamos, a gente falou assim, vamos para a UPA antes, né? E a questão, o meu puxa bastante para a área dele porque é o dia a dia dele, Sim. né? Que ele É o usa meu no dia a dia métier. dele, é o métier dele, mas numa UPA, por exemplo, que tem atendimento, a pessoa não tem que fazer nada a mais do que ela já faz. A diferença é que ela vai fazer a menos, na verdade. Quando ela for fazer a consulta com o paciente, ou na UPA, ou num consultório normal, isso serve para qualquer especialidade, porque sempre você vai ter ali uma, abre aspas, entrevista com o seu paciente, né? Você vai ter que entender o que está acontecendo, qual que é a história da doença, se a pessoa já está fazendo alguma coisa ou não, há quantos dias ela tem, quais são os sintomas. Então, ele vai perguntando para entender o negócio, como a coisa está O acontecendo. funcionário, o enfermeiro ou o médico que está atendendo. Vai Exatamente. perguntando. Então, em vez de ele ter que fazer todo o trabalho de anotar, de Digitado, digitar, de lembrar, porque acontece a Porque é mesma tudo no coisa. sistema digitado. Exatamente. Então, ele só se preocupa em dar Falar. foco, em fazer as perguntas certas, em entender o E negócio. mais humanizado. E Quando acolher. Justamente, humanizado. Assim, é fazer o trabalho assim, é devolver para o profissional aquilo que ele faz melhor, que é a especialidade dele. Terminou o negócio, ele simplesmente encerra a gravação ali. E junta lá no Encerra a programa. gravação, o sistema já vai, não precisa fazer nada, ele só encerra a gravação, o sistema já vai dar toda a anamnese pronta para ele. Aí o médico ou a pessoa que estiver fazendo o negócio escolhe o que ela vai fazer com aquela informação. Eu quero colocar isso num prontuário, eu quero colocar isso num Sistema da relatório, triagem. convênio, no sistema. Ela copia e cola para onde ela quiser e pronto. Simples assim, não tem complicação Não, nenhuma. não alteraria o sistema já utilizado, Não. mas seria uma ferramenta mais humanizada de atendimento. Facilita o processo porque faz com que ela não tenha que anotar mais nada, sabe? Eu vou fazer a receita, mas ela tem todas as coisas ali, ela só dá ela não entende que ela não vai fazer, o nosso sistema não vai gerar os documentos médicos para ela, assim como não vai gerar A a petição. petição, só que vai dar todo o insumo para que ela, a partir daquilo, ela faça. E esse gerar o insumo com as informações corretas, não tem valor agregado em eu ficar transcrevendo um áudio, por exemplo, ou anotando um monte de coisa. O valor não está aí, sabe? É como eu uso aquilo. Vocês falando, eu assim, me recordo muito bem, faz uns 2 meses eu tive muita dificuldade dentro do escritório, porque eu tinha, assim, acho que uns 50 áudios para transcrever, mais audiência, mais isso.
E aí eu falei, eu coloquei para minha estagiária, né? Porque estagiária sempre sofre, coitados, e falei, olha, coloque para transcrever. Ela pegou um desses que vocês colocaram ali, ela falou, não tem como. Vai, Impossível. Ela demorou um mês para poder transcrever tudo. E assim, olha o tempo que ela perdeu. E será realmente que foi 100%? Então, assim, quero complementar aqui acerca da UPA. Ótimo, baita pergunta. Por que que eu contextualizei com a minha contraparte? Porque, vejamos, o sistema hoje, ele está pronto para médico. Porque a anamnese do médico é uma, a anamnese do enfermeiro é outra. Só que qual que é a vantagem que eu tenho operacional? Eu só preciso de 5 minutos entrevistando uma enfermeira, entendendo a dor dela, Para você colocar ali. para eu colocar ali, Uhum. para fazer a conversão ao sistema anamnese médica na anamnese preliminar. É, Então, assim, nós temos pronto para o médico. E por que que eu digo que é para o médico? Porque ele tem algumas perguntas que eu entrevistei muito o meu cunhado, Uhum. converso muito com ele sobre o que o médico precisa. Mas isso para adaptar para um preâmbulo, Uma ambulatorial, triagem. uma triagem de UPA, Eu te é, digo porque ontem eu fui na triagem lá para então, entender como é que funciona o seriam, sistema. assim, é muito tranquilo. Com o conhecimento que eu tenho de engenharia de prompt, uma entrevista de 5 minutos, eu consigo adaptar todo o nosso sistema em meio-dia para ele atender também a triagem do enfermeiro. Então, e entregando exatamente o que ele disse. O enfermeiro vai continuar com o atendimento humanizado, Uhum. aquele acolhimento que a pessoa Vai precisa mesmo, naquele na momento, vai verdade, né? melhorar, vai diminuir o estresse do profissional, Uhum. porque diminuiu o meu. Meu Sim. nível de estresse, eu falo para você, tinha palpitação, Que é o maior palpitação. problema do futuro é Assim, ó, a mental, né? eu tinha palpitação antes dos Uhum. meus plantões, porque atender toda essa galera, ó, no dia anterior eu já, não, eu já passava Uhum. assim, já ficava, pô, amanhã tem plantão, pô, amanhã tem plantão, amanhã tem plantão. Aí veio a IA, que aliviou 70%, e agora veio o Texor complementando a IA, que aliviou os outros 25%. Eu tô com 5, assim, eu saio no outro dia Você com a tem minha, tempo, que é o que é mais precioso. não só, qualidade de vida. Eu saio no meu plantão, eu saía destruído. Mentira, eu saía destruído com a minha cabeça como se eu tivesse uma nuvem, assim. Baixou aquela nuvem que eu vou precisar me purificar daquilo ali, né? Sim. E assim, você entende, né? Não tem mais. Nunca mais tive. Eu quero testar esse negócio. Mas são ferramentas que se complementam, tá? Então, foca nisso. Ele vai resolver uma parte da sua dor, tenho certeza que vai. Como você disse. E, então, da UPA, não há o menor problema de fazer essa integração, inclusive integração médica, com ou enfermeiro. E até mesmo assim, não sei, a gente, por exemplo, aqui na secretaria, nós temos muitas reuniões. Toda reunião nossa é gravada e é transcrita. E às vezes a gente vê que assim, um funcionário demora um dia inteiro, 2 dias para transcrever uma reunião de 1 hora, 2 horas. levar 5 minutos. Por isso que a gente adaptou para empresarial, porque eu estou muito no mundo empresarial, né? Então, essa ferramenta, ela serve para fazer todo esse trabalho empresarial, para todas as áreas, mas a gente está focando em três, principalmente. Psicólogo, gente. Sim, mas a gente tá Me falando, lembro. Tá. a gente tá falando de três, principalmente, Aham. que são a área médica, a área jurídica, a área empresarial, porque a gente conhece mais, com mais Sim. profundidade, tem mais acesso a essas questões. Mas nada impede que no futuro existam outras coisas. Mas, Grazi, eu acho que vale a pena a gente falar um ponto aqui que você trouxe, cara, a pessoa vai ter mais tempo. Mas agora vamos pensar assim, ó, você sabia que praticamente 70% dos advogados hoje no Brasil são autônomos? E existe uma grande parcela também dos de médicos, que, por exemplo, tem clínica, tem coisas assim que a pessoa basicamente assim, ela está fazendo uma consulta, ela está vendendo o tempo dela. Uhum. Então, cara, como é que eu replico isso? Eu estou vendendo o meu tempo. Se eu estou vendendo o meu tempo, ou eu trabalho mais, ou eu contrato pessoas para trabalhar para mim, né? Então, eu vou multiplicar a venda do tempo. Só que em muitos casos isso não é possível, né? Então, um profissional que é autônomo hoje, ou que tem uma demanda grande de atendimento, então, por exemplo, o médico tem várias consultas que ele faz, Ele é limitado. ele é limitado, todos nós somos, Uhum. né? Então, na prática, se eu consigo ter um ganho real ali de não precisar documentar e ter as informações todas prontas para que eu possa usar da melhor forma, na prática, se eu sou um médico, por exemplo, e eu consigo atender hoje com qualidade 20, 25 pacientes no dia, eu poderia atender 30, 40, 50. Eu estou exagerando aqui, Mas é. mas veja, Uhum. ou em vez de eu atender mais gente, eu posso dar mais qualidade aos atendimentos. Sim.
sem Eu vou precisar ficar me preocupando em anotar. Exatamente, porque aí eu passo a ter mais tempo, aí eu escolho o que eu faço com esse tempo. Se eu vou Sim. botar mais pacientes, se eu vou fazer outras coisas, se eu vou atuar de forma mais estratégica num caso, Uhum. porque eu Vou ficar com a minha família, vou ficar com a minha comigo, família, né? vou ter final de semana realmente livre, sem se preocupar que eu tô com coisa Eu atrasada não no sei meu o que é ter trabalho. sábado e domingo já faz um ano. Então, assim, é a É promessa isso? milagrosa que vai resolver tudo. Não, cara, mas é o básico para você fazer o teu trabalho vai estar pronto. Então, aí você usa o teu tempo de maneira mais estratégica, você agregar mais valor. Então, na prática, você conseguir atender mais gente, ganhar mais dinheiro? Sim, sim. E bom ponto sobre psicólogo, né? Eu tenho, na delegacia, nós temos agora, por conta da questão, uma lei de 2017, né? A lei da escuta especializada, Uhum. nós não podemos fazer escutas diretas, a não ser que a criança ou adolescente faça uma coisa chamada revelação espontânea. Ela Uhum. chega à delegacia E fala. e quer falar. Uhum. Eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Sim. Não, 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 peraí, para, então eu não posso te ouvir. Ah, não, existe um negócio chamado revelação espontânea, a gente documenta aquilo ali. Só que depois tem a escuta especializada, que são as formas de acolhimento e depoimento especial, que é focado nisso, né? A gente fez uma parceria com o CRAS e o CRES lá de Quilombo, da minha comarca, então tem esse vai e volta das escutas, pelo menos estão sendo muito rápidos. Só que uma das maiores queixas, e eu sei que existe lá dentro, é por conta da demora. Então, uma escuta especializada que demora 40, 50 minutos, demora 3 horas para elas fazerem, 4 horas, entre Uhum. elas colocarem, e tem que ser ipsis literis, tem que ser na literalidade do que a criança falou. E as IAs, nas revelações espontâneas, em geral, bloqueiam o conteúdo. Por quê? Que é abuso, Uhum. violência Tem que ter sexual. comentado do... Então, o que que eu fiz? Focado nisso, e conversei muito com o psicólogo da Delegacia da Mulher, que aqui em Pato Branco é a Delegacia da Mulher, Santa Catarina, DPCAM, né? Delegacia de Proteção à Criança, Mulher, Adolescente ou Idoso. Conversei com ele e falei, cara, da mesma forma que com a Alain e da mesma forma que eu falei que eu posso fazer com a enfermeira, do jeito que eu fiz com o meu cunhado. Qual é a tua dor? Consigo resolver? O que que você acha de você me explicar como é que é a sua escuta especializada, qual é a entrevista prévia que tu faz e o que que tem que constar nela? Porque a entrevista prévia eu não vou fazer para ti. Porque você vai ter que colocar nome, como é que era o estado emocional, apesar de eu conseguir detectar estado emocional pelo tom de voz, não é a mesma coisa que vendo, né? Então eu Uhum. não implementei isso, mas seria possível fazer, tá? Pelo estado de voz você identificar o que é. Ah, ela estava mais animada, quando ela chegou nesse ponto aqui, ela chorou, Gaguejou, travou, ela até eu daria para eu tentar. conseguiria fazer isso, mas eu não fiz A cara da dele. parte visual. Então, ele me mandou uns Hum, 2 ou 3 modelos. Eu construí um sistema legal. de escuta especializado. Então, o que que ele faz agora? Ele bota para gravar a entrevista que ele faz e 15 minutos depois ele tem não só a transcrição para ele verificar, e eu sempre sugiro verificar, porque como toda e qualquer inteligência artificial você tem que revisar. Isso é impossível retirar, mas é muito mais fácil tu corrigir um Com apontamento ali no certeza. meio do que tu corrigir Porque o tudo, ser né? humano você não vai corrigir, né? Então, tem essa, se a gente erra, a gente não tem quem corrija. Aí a gente corrige. E aí eu fiz para ele isso. Que Só que e legal. disso para evoluir para uma entrevista de psicólogo, que eu sei que tem no município, né, e é gravada, para fazer todo, também eu só preciso de 10 minutos de entrevista, entender o que precisa, mas eu já tenho, e eu sei que o município faz. O município, agora as escolas precisam de escuta especializada, o CRAS, o CRES tem que fazer escuta especializada, isso quando vem demanda de fora, da delegacia, do Uhum. Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, isso gera estresse pro profissional. Isso eu sei. Ontem mesmo, Fora a conversando, quantidade profissional, a gente não tem não suficiente para tem atender a quantidade de demanda. profissional, mas a demanda é É absurda. absurdo. É absurda. Então, a escuta especializada é um dos maiores insights que tem, eu penso, com potencial dentro do Textor, porque você consegue entregar, o profissional consegue entregar mais, você tem uma resposta mais rápida para um problema de uma pessoa vulnerável, Uhum. você consegue fazer o acolhimento melhor, porque ele vai parar de fazer aquele atendimento de qualquer jeito, eventualmente, isso é inevitável, é do ser humano, ele está desgastado, ele não vai atender bem, como se ele tivesse bem, Sim, e é tá? químico, né? É Cerebral. químico, é cerebral, não tem o que Sim, fazer, não há cafeína que não resolva, tem. não há cafeína e doce que resolva. É. Então, com isso, a gente consegue fazer, acelerar o atendimento, melhorar o atendimento e fazer com que ele pare de se preocupar no que eu vou ter que escrever, se
preocupe em acolher. Legal. O princípio é o mesmo em tudo, né? Mas eu não sei se você pegou essa parte da parte que ele falou dos termos sensíveis. Porque hoje, uma das coisas que a gente vem conversando com o pessoal é que as IAs que eles usam hoje, a grande maioria, não consegue traduzir esses termos sensíveis. Sim. Então, ele bloqueia o conteúdo. Bloqueia o conteúdo e depois eu senti dificuldade depois de voltar a fazer com que ela me entendesse da forma. Porque parece que ela corta, Ela, sabe, ela, você, ela corta. do mundo dela. Por isso que a gente não tem, a nossa ferramenta, ela não tem uma IA só, ela Aham. tem 7. Camadas. Tem camadas. Então, aquela que é a IA principal de transcrição, ela não conseguiu, ou teve bloqueio de conteúdo, ela Só no segundo. ela vai acionar um fallback, ela vai acionar sistemas de retaguarda que vão conseguir suprir aquilo que ela não fez. Então, por isso que é muito difícil você resolver esse problema com uma ferramenta só, uma IA só. Por isso que a gente tem uma múltiplas ali, que daí é uma que faz esse processo, outra que faz o negócio, outra que faz a revisão. Então, o conjunto delas faz com que a gente tenha uma saída de informação que Uhum. ele 100% das vezes ele vai fazer a transcrição integral, 100% das vezes ele vai te entregar a análise detalhada daquilo que você precisa, com um nível de acuracidade do dado que é superior a 95% da transcrição. É entre 95 e 100. Por que que eu digo isso? Porque mesmo que a pessoa esteja falando assim, às vezes tem um pouco. O que que dificulta isso? Sobreposição de fala, os tons de voz são muito parecidos. Isso pode atrapalhar um pouco, Mas mas é até oratória da pessoa. Gente, se pega um do sul e um do nordeste, é totalmente diferente. Depois me pede Essa para falar adaptação. sobre isso. mas aí que tá. Então, Ah, a forma que a gente tratou o negócio faz com que a acuracidade seja sempre alta. legal. Você tenha. Vai estar sempre integral, perfeito. 99,9% de. Não, mas vai estar lá, assim, com Sim. aquilo que você precisa. Às vezes ela vai errar alguma coisinha no meio ali, mas assim, é mais fácil você ajustar. Você tem que refazer tudo, né? Perder tempo. Então, olha só. E eu falo, quando ele fala em erro, não é erro em si de transcrição. Porque se o áudio é bom, ela vai entregar. Isso é fato. Onde que ela se perde, entre Ela aspas? quem? Ah, sistema. O O nosso nosso sistema ele se perde. E é bom deixar isso claro. Que ninguém aqui está dizendo que o negócio é perfeito, porque não é. Até porque daqui é tão rápida essa É, evolução que é capaz de que uma hora já está resolvido. exatamente. Mas onde está o maior Ah, problema? Ele já sobre fala. Então, eu implementei o sistema de forma que ele vá separando falantes. Só que se eu e ele falarmos um sobre o outro, ela até nosso tom de voz é diferente, mas se fossem muito parecidos, até alguém ouvindo falaria, cara, quem foi que disse isso? Vai ter que ir pro vídeo, né, para checar. Mas a gente optou por não ter exatamente questão de segurança, questão de privacidade e tudo mais, né? Então, esse o tipo de erro, mas ela não vai errar a escrita se o áudio estiver de boa qualidade. Ela vai errar quem foi que disse naquele momento. Então, trocou, principalmente numa troca rápida de falas, quem foi que falou naquele momento que os dois falaram junto? É isso, ela pode errar, mas de resto, a chance de erro tá bem, bem diminuta mesmo, tá? E o mais legal, ela traduz. Então, assim, nós temos haitianos na nossa comarca e venezuelanos, e vocês devem ter o mesmo problema que eu tenho. entendi. Às vezes você pega um venezuelano não integrado que fala mal português. O Textor simplesmente faz a É que o pergunta, haitiano fala francês, eu não entendo ele o que ele fala fala. crioulo, Eu mando ele digitar, é o crioulo, né, que eles chamam. porque eu não entendo. Então, o Textor, ele está ajustado para o espanhol. Uhum. Então, se a pessoa chega no atendimento, porque nós temos muito caso de venezuelano, e a pessoa fala espanhol, naqueles termos, eles falam rápido, né? Sim. Ele entende tudo e transcreve tudo e converte para o português. Então, assim, boa parte do atendimento que também era sofrido na nossa parte com o pessoal oriundo da Venezuela, agora é tranquilo, porque ela vai fazer essa conversão automática para o português, né? E aí você falou, Muito democrático. pega um paulista, pega um Sim. catarina, pega um gaúcho e um cearense, né? Cada um com... Entendo. Só que os sistemas de treinamento delas são tão avançados que elas têm uma acurácia mesmo assim, mesmo falando rápido e todo mundo mudando, que ela é até capaz de entender o sotaque. Eu não coloquei isso, não implementei isso porque eu não vi utilidade Ela naquilo não ali. bate. Mas pelo sotaque, ele é capaz de entender, opa, esse aqui é um carioca. É chave. O gaúcho, mas o que tu tá falando aí, se for de Porto Alegre, então... Piá.
Piá do Paraná. Paraná, ou o cearense mais rápido ali. Então, elas são, o treinamento pelas quais elas passam leva a isso. Então, a chance de errar é pequena. Em questão desde que o áudio tenha boa qualidade. Agora, se é um áudio ruim, e é o que eu sofro muito, o sistema que nos fornece na delegacia, é um sistema bem ruinzinho de captura, tá? Então, Eu entendi. ele tem muito chiado, e assim, o ser humano, e eu fui entender como é que os sistemas de IA transcrevem, né? O ser humano, ele entende por inferência. Tu pode não ter entendido a palavra, mas como tu entendeu o contexto, tu complementou, teu cérebro é que complementou, não foi teu ouvido. Então, você não entendeu o que a pessoa falou, do jeito que a IA também não entendeu o que ela falou, só que pelo contexto, você ouvindo, você consegue fazer. É o próximo salto evolutivo que está sendo desenvolvido nos sistemas de transcrição, é parar de entender palavra por palavra e passar a entender por inferência. Uhum. Olha, o contexto é esse, essa palavra está meio aqui, mas é isso. Então, a grande chance de chegar a 99% da acurácia na transcrição. E aí a gente vai só, isso é uma coisa quase impossível de resolver, é a separação de falantes, né? Então, se não tiver respeito entre As falas, né? As falas. E agora, vamos dar um salto quântico aqui na nossa conversa. Porque já faz 1 hora que a gente está conversando, eu sei que você só tinha 1 hora, mas assim, se você aceitar, ficar mais um pouquinho, em relação à inteligência artificial, porque muito se fala de que não se paga, né? Porque é muito caro você manter hoje as inteligências artificiais no mundo, enfim. Vocês acreditam que ela vai continuar tendo esses saltos evolutivos? Até que ponto realmente a gente vai evoluir? Ou ela já chegou praticamente no limite dela, do que a gente pode usar? Porque eu estava conversando essa semana com um rapaz também sobre inteligência artificial, e ele falou assim que ele tem medo do que ela vai se tornar a partir de agora, mas ele não acredita que ela vai substituir o ser humano, né? Eu acredito que o ser humano é o centro e a gente determina o que ela vai ou não fazer. Mas vocês têm essa ideia? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? medo. Ele tem medo em relação ao quê? Da gente não ter limite sobre ela. Dela dizer, não, agora a gente vai. A inteligência fala, a gente assume. Não, Você acha que não? não. Essa é que assim, ó, e aí a gente volta um pouco no tempo, tá? A inteligência artificial não é algo novo. Não é, ela popularizou em 2022, tá? Com o ChatGPT 3.5. O ChatGPT ele é baseado no GPT 3.5. Uhum. E GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Tá? Uhum. O que é o Transformer? Transformer é um sistema desenvolvido pela Google em 2017, tá? Se não fosse o Transformer, nós não tínhamos a produção de IA que nós temos hoje. Mas o que o Transformer faz, tá? Mas a IA remonta aos anos 40, tá? O Alan Turing, aquele mesmo do filme o jogo da imitação e tal. Inclusive, fica uma recomendação de filme aí. Baita filme, tá? Vou assistir. No filme tem uma máquina que ele desenvolve chamada BOM. São mecanismos eletromecânicos, eletromagnéticos que ajudam ela a decriptografar a Enigma dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Não é a base da computação. E depois ele desenvolveu o teste de Turing. O que é o teste de Turing? Que é uma dos primórdios da IA. Tal qual nós estamos aqui. Digamos que você tivesse aquela cortina estivesse aqui entre nós, e eu fosse uma máquina, e o Alan aqui fosse um ser humano. E eu ia te respondendo em tempo real, e ele também. Do jeito que a gente conversou aqui. E as IAs mais modernas de conversação estão nesse nível, tá? Principalmente se você pegar um servidor próximo, que o tempo do streaming entre a ida e a resposta for rápida, você não diferencia. Já fiz um teste com o GPT-4, se não me engano, agora não lembro. Foi uma conversação, ele respondia em tempo real, tá? Tempo real, sim, milissegundos, tal qual uma conversa. Então, ele fez o jogo da imitação. Então, ele disse o quê? Como a gente vai considerar que uma IA, em outros termos ele falou, mas como a gente considera que realmente nós temos uma inteligência artificial, algo que se diga inteligente, a partir desse teste. Se o entrevistador não souber qual dos dois é a máquina, ele é inteligente. E nós já chegamos nesse ponto, tá? O teste de Turing... E muito rápido. Eu não Pela evolução que eu vejo, assim, assim. ontem eu vi um vídeo bem interessante. É um vídeo se desde o primórdio do universo, tá? Da humanidade, Sim. a gente contasse 1 segundo cada acontecimento do Big Bang até hoje, os últimos 400 anos seriam o último minuto, tá? No último segundo.
Esses últimos 400 anos são um segundo na evolução. E nesses 400 anos, nós descobrimos a gravidade, a teoria evolutiva, a gente passou pela reforma industrial, passou pela Por que reforma... que demorava tanto para chegar na Então, o evolução nosso... assim? Exatamente. Mas é que está muito rápido. Esses últimos 400 anos são um salto quântico na humanidade. Tá? Isso é muito rápido. Então, dos anos 60 para agora é nada. Estamos o quê? 50, 60 anos? Não é nada. Absolutamente nada. Só que nos últimos 7 ou 8 anos é que a coisa realmente funcionou. Por alguns fatores. Big Data, né? A partir da internet. E eu falo que nós estamos na terceira revolução humana. Quarta, na verdade. A primeira dela foi a agricultura, que muita gente não leva isso em consideração, mas a partir do momento que você deixou de ser o ser humano coletor, caçador, você firmou base para poder desenvolver como sociedade. Segunda Revolução Industrial, 1800, 1700, 1800, a partir do momento que o homem passou a ser substituído por máquina. E aí que começou. A terceira a onda, por assim dizer, a gente chega nos anos 2000, a internet, né? Existe E o mundo agora, pré-internet, o mundo pré-internet, agora existe o mundo inteligência pré-inteligência artificial. artificial, pós-inteligência artificial. Nós estamos numa, Sim. vamos chamar em ondas, né? Uma quarta onda evolutiva, que não sei onde que vai chegar. Só que o Transformer, como é que ele produz texto, tá? Ele vai por presunção. Então, no ninho de mafagafos existem 6. Ai, eu não sei. Mafagafos, Não, sei, ele é a probabilidade, né? sei. Ótimo. No ninho de mafagafos dá 6 mafagafinhos. Isso aí. Beleza. Sara, parece. Se... Obrigado. Se boa parte das pessoas presumem a última palavra, a IA faz a mesma coisa. Tá? Ela leu tantos textos, que a partir... Olha, vou pensar no meu caso. Olha, ele anexou aqui uma investigação, uma transcrição, um prompt e um modelo. A partir de tudo isso aqui, ele espera isso. Ele vai É o produzindo. que inteligência É o que ela faz. Só que a partir disso, eu te pergunto, como que ela é inteligente? Só que ela só trabalha com probabilidade. Nós, a evolução em si da inteligência artificial é tentar trabalhar como o cérebro trabalha. Só que o ser humano é extremamente complexo, tá? Nós trabalhamos com redes neurais profundas hoje em inteligência artificial. O que seria uma rede neural profunda? Então, são camadas de conhecimento, tá? Primeira camada, ele recebe aquela informação, ele vai buscando e criando conexões para trazer uma resposta que seja útil, mesmo que seja isso na parte do treinamento, para depois gerar a probabilidade. É bem complexo o negócio. Só que mesmo assim não é pensamento. E eu concordo, de certa forma, com o artigo que a Apple lançou, faz uns 4, 5 meses, que até deu um rebuliço no mundo da IA, que ela fala que mesmo a IA, se você abrir agora o Gemini 3.0, ele está lá, pensamento, né? Sim. Pensamento profundo. O Thinking Mode e tal. O próprio ChatGPT falando, eu sinto que você está triste. Ótimo. O que esse artigo da Apple disse? Tá? E isso é disruptivo. Ele fala que não há um pensamento efetivo ali. Por quê? Eles lidam muito com puzzles, né? Aqueles desafios coreanos, chineses ali. E aquilo demanda raciocínio. Aquilo demanda pensamento, não só probabilidade. E boa parte das IAs não passam naquele teste. Elas não conseguem. Então, por quê? Porque elas, de fato, não estão pensando, elas estão gerando probabilidade. Mas você acha que ainda? Mas calma. Veja a genialidade do teste que a Apple fez. Ela desenvolveu puzzles nunca vistos pela IA. Então, nos que ela tinha conhecimento, Ela sempre ia bem. ela ia bem. Naquele que apresentou do zero, apesar da lógica, Ela não conseguiu. Por quê? Porque ela não estava usando lógica, ela estava usando probabilidade. Então, esse é o ponto, tá? Esse é o sistema atual Transformer, tá? Quem não sabia o GPT, o Transformer vem de um artigo de um desenvolvedor da Google que chama Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. E basicamente é isso, né? É você... Opa, peraí. Eu estruturo, entendo como tudo funcionou, por probabilidade gera uma saída baseada na atenção, né? Olha, preste atenção no que entrou, claro que é. Sim. Preste atenção no que entrou para produzir uma resposta coerente para o usuário. E foi evoluindo, né? E aí a gente tem a sua pergunta. Milhões de GPUs, litros d'água para refrigerar energia e tudo mais. Algumas empresas vão ficar pelo caminho. Eu acho que uma delas é a OpenAI. Por quê? As IAs, para treinar, elas fazem um negócio chamado raspagem. Eles pegam tudo que tem na internet, estruturam os dados, porque o dado tem que ser estruturado, né? Do contrário, ela não consegue pegar um input e um output eficiente. Ela tem que pegar, olha, digamos que ela vai fazer o meu relatório. Para ela fazer o relatório como eu faço, ela tem que pegar um inquérito e um relatório. Entenderam? Para quê? Para ela entender, olha, ele escreve desse jeito. Do contrário, ela não consegue imitar o jeito que ele escreve.
Porque ela não tem um output. Sim. Então, você estrutura os dados e apresenta. Quem tem dados hoje? A OpenAI tem. Google. A OpenAI tem dados? Por isso eu gosto de Gemini. Eu O- ia te perguntar. A OpenAI, ela contrata. Ela contrata dados. Só que é assim, Uhum. se você fosse a Google, você ia fazer Jamais. parceria com a. Se você for outra, Não ia eu passar acho, tudo. eu acho que tem duas, É. três. Duas IAs, elas vão se sobressair nos próximos anos, tá? O Gemini, porque o Google tem Porque eu tô tudo. sentindo que ele tá evoluindo muito a cada dia que passa. Ele assim, ele Gente, é absurdo. Do que um mês atrás ele tava porque ele tá agora. é porque sai 2.5 pro 3, né? 2.5 pro 3 é assim, todo mundo fala e é. Mas que ele assassina. Ele é um salto quântico evolutivo, tá? Tá. Mas a OpenAI, que é a. Não raciocina. Não, mas é que assim, Não, eu não que ele entendi, eu assassina, entendi. mas é que ele a Ele capacidade evolui, a dele capacidade de responder tá compreensão. diferente. A compreensão tá diferente. Os ajustes, é que eles. Isso que eu não uso As nada de IAs, as IAs têm prompt. parâmetros, então elas vão fazendo refinamento de parâmetros. Daí também tem a coisa chamada pós-treinamento. Depois que ela treinou, elas fazem um refino, pós-treinamento. Inclusive, existem IAs maiores treinando IAs menores. Isso é bem legal. Que legal mesmo. Você pega o Cloud 4.5 Opus, que é se você gosta se você acha o Gemini 3.0 bom, testa o Opus. Opus, tá. É do Anthropic, é o Cloud da Anthropic. Eu nunca ouvi falar, sabia? Olha só. Ele é, assim, Ele talvez seja mais avançado é a hoje. mais É a mais avançada. avançada. Mas em todas as áreas, assim, ou específico? Porque eu percebo que o chat GPT é bom para uma coisa para mim. Já o Gemini é bom para outra. Da minha parte, para código, Tá. e uso ele para quando eu tenho um caso muito complexo. Do resto, o Gemini. Entendi. O Cloud para copy. Vai escrever texto, coisas assim, ele é bem superior às outras. É. Para produção de texto, ele é muito bom. Só que assim, eu comecei a usar no 3.5. Porque eu tenho um curso para delegados de UDA e eu recomendo usar o Cloud 3.5. Só que daí ele veio 3.7, legal. Veio 4.0, tá tagarela. Ele quer falar tanto, ser tão prestativo que ele fala demais até. E aí você tem que dar prompt Sim. para ele ser mais conciso. E aí veio o 4.5, que para mim tá muito bom. Mas porque a Anthropic tem um problema, também não tem dados. Quem tem dados? Olha, a Google, porque é a Google. Se você for parar para pensar, se eu fosse a OpenAI, eu faria tranquilamente uma parceria com a Apple, porque a Apple Sim. tem todos os smartphones do mundo, né? Metade, pelo menos, dos smartphones do mundo está na tela. E aí você tem o Grok. Nem sei se você já ouviu falar do Grok. O Grok é chinesa, né? Não. Não? Não. É que a gente tá falando tem as chinesas e tem o Grok do X. O Grok tá no 4.1 Fast, tá? Ele tem o modo hard lá de pensamento. E assim, nos benchmarks, o Grok tá ali chegando no GPT 3.0 e no Opus, tá? E ninguém fala dele. E vai sair o Grok 4.2. O Elon Musk já declarou que ele vai ser lançado em mais ou menos 3 É semanas. do Elon Musk. É do Elon Musk, é do X, né? Esse cara é fantástico. Do X é o Twitter. Sim. Pô, O X, que fala. tem o X, olha só, um cara que tem no Twitter, que tá dando em foguete. Ele mudou totalmente a. Esse cara Sim, eu acho ele assim, fantástico. E a IA dele não tem. Uhum. O que a IA dele tem? Você pode ser usuário do Facebook, você pode ser usuário do Instagram, você pode ser usuário de qualquer outra rede social. Nenhuma entrega conteúdo em tempo real do jeito que o X entrega. Você sabe, antes de qualquer noticiário que está acontecendo no mundo, é praticamente em tempo real, as pessoas tweetando ali, né? Sei lá como é que Sim. agora. Xando. Ele tem dados. Ele tem dados de todo mundo, ele tem informação em tempo real. Ele consegue. E outra, os dados dele são renovados hora a hora. Não, ele que manda nos satélites, né? Ele renova, exatamente. Ele renova dados Sim. hora a hora. Então, quem tem condição de não ter a IA com treinamento? Tá, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que essas empresas que gastam, sei lá, bilhões, milhões, não sei quanto que se gasta para manter uma inteligência artificial, vão receber? Então, Tá? existe até que mostra que a projeção, por exemplo, de uma OpenAI, ela é inviável financeiramente. Justamente, Ela por é isso inviável mesmo. financeiramente. A necessidade de recurso que ela tem e pela capacidade de geração de caixa que ela tem. O modelo que ela está falando ali. Só que eu não sei se ficou... isso não apareceu pouco na mídia. Quando houve a restrição ali com o Trump da China poder usar as coisas que a NVIDIA desenvolvia, as GPUs da NVIDIA, a China ficou com uma restrição
de capacidade, porque eles estavam com a tecnologia anterior de capacidade de treinamento. E o fato deles não terem acesso fez com que eles desenvolvessem lá dentro. Tem muita IA chinesa muito boa, IAs que conseguem ser treinadas e ser muito eficazes com um consumo de energia muito infinitamente menor do que o ChatGPT. Então, há uma discussão assim, porque hoje o ChatGPT, a OpenAI, ela se financia. Aí você fala assim, cara, mas a OpenAI tem a Microsoft, então tem um grupo de empresas que elas se financiam, porque elas compram recursos e fornecem coisas umas para as outras. Mas Então, uma hora só que tem que trazer um valor para a empresa. o que esse Senão, por que eles vão artigo trazer? o que esse artigo estava falando é justamente sobre a inviabilidade da OpenAI nesse sentido, sabe, financeiro, porque a capacidade de geração de caixa versus os recursos que ela teoricamente vai precisar, não fecha a conta. Inclusive, eu posso disponibilizar esse artigo, Por esse favor. link depois para você anexar aqui Aham. no podcast, que é bem interessante. O que eu penso, porque eu penso muito na questão da proteção de dados. O que que essas empresas vão fazer com todos esses dados que são colocados ali? Porque existe, né? Não sei se Tentar isso... mais. Justamente, por exemplo, vocês falam Waze, enfim, o aplicativo de mobilidades. Ele influencia você, né, Na roda. e na rota daquela pessoa que está pagando, que está comprando o seu dado. Então, até que ponto isso não vai ser utilizado, às vezes, por uma tentativa de modificação de massa? Esse é o meu medo, entende? Acho que isso já está acontecendo, né, Grazi? E agora, né? Se fica uma outra recomendação aqui, pessoal, assistir. Tem um filme na Netflix que chama O Dilema das Redes. Sim, Já assistiu? já. E ele basicamente trata dessa questão de, cara, até onde que a nossa privacidade vai, o que é feito, Uhum. como é que as empresas usam a informação para, no fundo, virou um jogo de atenção, né? A questão Virou, de, aquela vez que teve a virou jogo de questão atenção. de pegar os olhos, a retina ali, gente. Sim. É o que está O acontecendo. Black Mirror Mas isso antecipou que eu muita coisa. penso, porque são milhões gastos, bilhões gastos, e para quê? Para pegar informação? O próprio TikTok. Uhum. Eu lembro. Começou com o Alibaba, antes do AliExpress. Aham, sim. Aham. Acabou a capinha? Então eu vou. Estica um pouquinho mais para captar ali no meio de vocês, se conseguir, por favor. Daí vem mais pertinho do seu colega. Ah, sim. As próprias GPUs, Uhum. eles já estão a um nível abaixo só dos americanos. Eu disse ontem. Logo, logo eles equiparam esse jogo. Mas por quê? Porque o Partido Comunista Chinês, ele é, apesar de muita gente olhar para o nome comunista, ele é extremamente agressivo no capitalismo. Agressivo, Capitalismo totalmente. de mercado, na É? verdade. Ele é extremamente agressivo. E o que que acontece? As, todas as IAs, todas as IAs chinesas, elas estão muito avançadas. A gente pode falar do Kim K2 aqui, talvez nunca tenha ouvido falar disso, né, da Moonshot, que é uma empresa chinesa. Ele tem benchmark que bate de frente com o Cloud Opus 4.0. Se você for pegar o ZAI, que é uma das que eu mais uso, ele tem o modelo GLM 4.6, AI é uma chinesa também, e produção de texto não fica longe da produção de texto do Cloud. Se pega outro, que é o Qwen. O Qwen tem agora eu não lembro direitinho qual que tá a versão dele, qual é a última versão, que é assim, ó, extremamente competente em análise de dados. E todas elas têm um custo estatal. Então E não é limitado. é o Estado bancando, E tá? ninguém Então, consegue limitar isso. e aí isso vai ser um problema no futuro, porque enquanto você tem uma queima de caixa gigantesca no OpenAI e você vê as outras americanas produzindo tudo para gerar lucro, você vê o Partido Comunista Chinês bancando aquilo ali. Justamente. Isso me preocupa um pouco. Isso é uma coisa que o próprio, talvez, governo americano vai ter que olhar e talvez já esteja olhando para Uhum. isso, né? Porque é um dilema gigantesco. Acho que outra tem, se a gente entrar no tema segurança do dado, tem várias questões que devem começar a ser discutidas pelas empresas. Por exemplo, cara, qual é a boa prática dentro de uma empresa no uso de IA?
quais IAs você pode usar, que tipo de conteúdo que você pode colocar lá dentro. Então, de sua maneira geral, as empresas elas ainda não estão preparadas para tomar uma decisão, que falta informação ainda de maneira estruturada, mas o que que eu deveria fazer, como que eu uso, qual é a boa prática no uso de IA dentro da minha empresa. É uma discussão que, invariavelmente, as empresas têm que ter, justamente por conta da segurança da informação, por conta de até que ponto que eu estou disposto a abrir Da a minha segurança da empresa. informação. É. A pessoa pode colocar, fazer tudo que ela quiser, não A pode. própria Mas ideia de uma empresa que Eu você já está sou mais, colocando eu ali. sou mais pragmático. Não vai resolver nada. não vai resolver. Eu acho que é muito Mas é difícil. preocupante, a gente tem que pensar nisso, porque daqui a pouco a gente não vai mais ter uma guerra. A guerra vai ser totalmente digital nessa questão de dados. Presta atenção. Quantas vezes... É que assim, tem que conversar de forma natural sobre um assunto, depois você receber uma recomendação de compra. Ah, sim. Não, isso aí é. É, né? Não existe segurança. Não Não existe existe. mais. Olha, É. por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu tenho... Sim. Alguém está recebendo esses dados. É inevitável. A gente não consegue mais ter essa Assim, distância. então, Acabou. Não existe assim, Não. Daqui a pouco bizarro vem isso. o chip do Elon Musk que ele falou que vai substituir o celular e Olha, o meu pensamento já vai definir. então, É perigoso, claro que é. então, só que aí voltando até o tema da IA, eu acho que nesse sistema do Transformer, ele não vai conseguir dominar o mundo, ele não vai se virar O meu robô, Não, um ele não, mas ele as não vai. pessoas que portam esse sistema, esse é o meu medo. Olha só, esse não. Porém, existem estudos avançados, inclusive da Google, com uma segunda. que é aquela IA de inteligência geral, né? Não, a IA geral, que eles chamam, né? Essa IA geral, eles esperam chegar em 5 anos com um modelo Transformer mesmo. Mas é uma IA que faz tudo. Uma IA que é tão boa quanto o ser humano em tudo. Só que a gente tem que separar uma coisinha da outra. Entre uma IA que é capaz de atuar em todas as áreas da humanidade, tão bem ou melhor que o ser humano, de uma IA que pensa de fato e que tem e que é capaz de criar consciência. Consciência. Você não sabe, enquanto ser humano, de onde vem a consciência. Essa que é a verdade. É Sim. verdade. Gente, acho que os animais também não têm, que nada tem, só o ser humano. É porque é a capacidade É. de saber da própria existência Sim. e pensar sobre isso, né? É mais ou menos nesse sentido. As IAs não têm. Agora, os outros sistemas que estão em desenvolvimento e que têm o mesmo poder capacitivo, e inclusive com a ajuda de AI, esses é que dão problema mesmo. Porque esses outros sistemas, imagine que eu duvido muito, né? E não tenho muito temor quanto ao Transformer. Mas esse outro, que tem a mesma capacidade, chegue no mesmo IA geral, digamos que seja. A gente chega em IAs gerais, tá? Do Uhum. Transformer e dessa outra. Só que essa outra com uma capacidade de raciocínio de fato, capacidade de criar consciência, e ela cria consciência. Aí eu pergunto para vocês. É uma pergunta Então, bem, não é esse o é medo? uma pergunta bem interessante. Ah, Eles fazem o quê? Como é que eles geram isso? Eles geram. É igual com o vírus de Wuhan lá, né? Fazem dentro do laboratório. sim. Porque eles sabem que se perder a mão ali, dá ruim, né? Uhum. Qual que é a capacidade que o Homo erectus teria de superar um Homo sapiens de 2025? Ótimo. Qual capacidade tem uma inteligência absurda, uma IA geral que atua em todas as áreas, com poder de processamento ilimitado e consciência? Qual a chance de você manter ela em cárcere? Esse é o medo que eu acho que eles falam tanto, E do que está por vir. tem uma coisa que agrega ainda um pouco de preocupação nisso que você está falando, que é os chips quânticos, né? Sim. Porque hoje a gente está falando de IAs que estão dentro das GPUs, né, que têm supercapacidade, mas e quando você entrar no nível de chip quântico, tem um chip quântico tem toda a capacidade de processamento de todos os computadores disponíveis na humanidade. Como é que vai? Então, existem fronteiras que a gente vai testar elas, e vai ainda logo. E dizem que o ser humano vai conquistar o universo, né? Então, Mas não na forma física que ele tem hoje. essa questão quântica é um dos debates que vão ser colocados em algumas feiras tecnológicas ano que vem, porque é o maior medo que eles têm. Eles estão colocando em artigos que, será que não está na hora da gente... Calma aí. Mas quem vai... Justamente, porque se você tem isso, você tem o poder nas Isso é um bom mãos. ponto, tá? Eu vejo como poder. Vocês já ouviram falar da tecnologia? Olha só, o GPS ele é da década de 60, 70, se eu não me engano. De 60 a 80 ele é.
Quando foi que ele foi apresentado para o ser humano? Foi 20 no anos civil, 20 anos depois. A ideia da inteligência artificial remonta aos anos 40, tá? Há estudos dos anos 80. O MIT, mas faltava dados e capacidade computacional. mas o MIT tem o primeiro chatbot, o Elisa, de 1963. Só que é o chatbot que é aquele negócio, perguntas e respostas Meu pai não prontas, tinha tá? nem televisão nessa época. E ele já tinha um chatbot, tá? Com aqueles computadores que era o... tá? Eles tinham um chatbot naquela época. Eu tenho para mim, tá? Que a gente já passou certas fronteiras. Quantos anos a tua filha tem? 4. 4 anos. Se a minha preocupação é assim, na época do meu pai, não tinha televisão dentro de casa. Não se pensava em ter, não tinha chuveiro. Hoje, eu trabalho com inteligência artificial. A tua filha vai trabalhar com o quê? Falar com um negócio chamado, como dizia, se não me engano, não foi Adam Smith, quem foi o economista que disse, que é a grande chance de boa parte dos seres humanos serem bancados pelo governo com uma renda básica universal. O Musk falou a mesma coisa há pouco tempo. Sério? Sério. Ele acredita que não vai ter esse trabalho para todo mundo. Ele talvez tenha que ter uma bolsa universal. Isso palavras dele, não são minhas. Não. Mas se você compactua com a ideia, É. Não tem muito como compactuar, porque olha só, vamos pensar um empreendedor no Brasil, tá? Ele vai ter que enfrentar uma carga tributária gigantesca, uma burocracia gigantesca e uma legislação trabalhista impeditiva. A verdade é essa, tá? Se ele tem acesso a uma inteligência artificial e um braço robótico, a gente estava falando disso daqui, estava falando do Arduino, né? O Arduino, para quem não conhece, ele é basicamente o que vincula uma parte mecânica, uma parte do software, tá? Ele faz o vínculo ali. A partir do momento que você tem um cara, eu vou falar no frigorífico, que é a minha realidade, né? A parte que eu moro de Santa Catarina é o frigorífico que mantém boa parte da renda de todo mundo na cidade, tá? Muitos funcionários. Qual a chance de uma inteligência artificial conseguir, via visão computacional, olhar o frango e ver se aquele frango tem que ser descartado ou ele ser abatido? Nossa. Porque isso acontece. Gigantesco com uma precisão Sim. muito maior. É muito rápido. Aí o braço robótico só muda a linha de produção. Aí hoje tem um cara que está cortando o pescoço do frango. Por quê? Porque vende-se carne para os árabes e os árabes eles querem que seja um ser humano Mas é porque eles pensam dessa forma. de tal e tal forma. Mas do contrário, você simplesmente consegue ter uma produção maior de um cara que vai trabalhar 24/7, que não cansa, e que não vai dar atestado, e que não vai te botar na justiça do trabalho porque ele cortou um dedo. Cara, é isso. Mas E a tua capacidade de produção aumenta. Porque hoje você não tem funcionário para estar Bom, nessas empresas, nessas funções. sim, até agora, conduzindo esse tema junto com a nossa proposta, né? Olha, você vai redirecionar a tua estagiária. Lógico. possivelmente. E não só estagiária, profissional dentro do meu escritório. Daqui a pouco vocês desenvolvem algo ali que ele já coloca tudo na Então, petição assim, que eu preciso, da forma que eu preciso. Então, existirão profissões que não vão ser substituídas. A não ser que a gente... Eu penso na minha. Ainda. Ainda, mas eu penso na minha. Senão você vai chegar num Dredd, né? Sabe, o Dredd, Sim. aquele filme? Com o primeiro dos anos 2000, se não me engano, 90 para 2000, ali com o Sylvester Stallone. O Dredd é um juiz, que é um policial. Ele é um robô, praticamente. Perdão, ele é dotado... Eu não lembro agora se ele é um robô, ele é dotado de sistemas que ele julga na hora, ele executa na hora. Então, a gente chega num problema. Você tirar o ser humano do cálculo também é um problema, né? Com certeza. E aí eu acho que vão ter profissões que não vão ser substituídas, mas essas mecânicas, essas que demandem algo repetitivo, Com certeza. deve estar. já está acontecendo, né? E eu acho que é necessário. Como foi lá atrás, quando deu a Revolução Industrial que você falou? Foi extremamente necessário. E as pessoas se adaptaram a isso. Mas o caminhoneiro, tá? Pensa no caminhoneiro. Eu tenho o Cybertruck. O Cybertruck do Elon Musk, ele é uma van, né? Sim. Uma van autômata. Olha, para disso evoluir para um caminhão autônomo. Isso a gente está falando do Brasil que não tem ferrovia, né? Mas um caminhão autônomo. Perdoa quem é caminhoneiro e estiver eventualmente escutando. Não é uma opinião, é um fato, né? De um caminhoneiro que não infringe nenhuma regra de trânsito, não bote carga a mais, né? Ande sempre dentro da velocidade ali e ande 24/7. Quanto o frete vai diminuir para o empreendedor?
Assim, é inevitável. Mas aí a gente vai para. Mas aí é que tá, sabe isso que a gente tá, que eu tô pensando? Porque se a gente olhar a evolução que teve ali atrás, dos meus pais, da minha avó, para hoje, é aquilo, isso vai acontecer com a tua filha. Muito rápido, porque tá muito mais rápida essa evolução. 10 anos. Pois é muito Quando a gente rápido. pensa agora, Eu, com 12 anos, eu tive meu celular. a gente fica pensando em. Demorou, sei lá, 50, 60 anos Hoje para não. se implementar, né? Aí a internet. Quanto tempo demorou para a internet estar na casa de todo mundo? Justamente. E a IA talvez foi uma das coisas que teve a adoção mais rápida da história da humanidade, né? Inteiro. A OpenAI popularizou, democratizou o acesso. Democratizou. Porque você consegue fazer bastante coisa. E Starlink, gente, eu tenho internet 24 horas onde eu quiser. Eu coloco ela no carro e sai. O Elon Musk é tão. Voltando àquele ponto que se disse, mas é viável. Olha a ideia do Elon Musk com uma empresa. Ele está bancando essa ideia, tá? Hoje, o problema é o quê? É consumo de energia e refrigeração. São os dois problemas, tá? Aí ele pensou, peraí, hoje eu tenho um sistema de satélite global. Não ele, tá? Pensado. Eu tenho um sistema de satélite global que tem um link com todo mundo em tempo real, com sei lá quantos gigas de processamento por segundo. Ele consegue entregar sem delay e sem perder sinal, de lá de cima para baixo. Aí ele pensou, peraí, isso é o inverso. Eles tentaram, tá? Existem algumas teorias, inclusive para você descobrir novos mundos, né? A esfera de Dawson, já ouviu falar? A esfera de Dawson, ela é usada por... Perdoe se eu errei o nome, mas acho que é isso. Ela é usada por cientistas para tentar descobrir civilizações muito avançadas. Ela seria o quê? Placa, como se fosse uma sociedade muito avançada, tem os níveis, mas uma das mais avançadas, ela consegue usar todo o potencial que existe no Sol, tá? Para isso, ele teria que posicionar captores de energia ao redor do Sol. Mas ele não poderia bloquear o Sol, pelo contrário, a vida não existiria do jeito que a gente conhece. Então, ela tem que ficar girando, tá? Então, quando ele capta alguns sinais de luz que ficam piscando num certo ritmo, é uma das indicativas que aquilo é uma estrela de Dawson, tá? Mas o que tem a ver com ficção científica e probabilidade com o que a gente está falando? Porque eles tentaram produzir energia no Sol e Jogar para Terra. jogar para a Terra. Sol. Perdão, não no Sol em si. Eles estão tentando jogar placa solar para cima para jogar energia de volta. Eletromagnetismo. Ideia, inclusive, que foi tida lá pelo Tesla, tá? O Tesla tinha essa ideia de gerar energia gratuita a partir de eletromagnetismo. Aí foi cortado, e aí tem todas as teorias da conspiração possível. Sim. Mas a mesma ideia é essa. Joga a placa solar, manda energia para cá, captores transformam nas nossas correntes contínuas alternadas. Aí, eles tiveram outra ideia. Peraí, não está sendo viável transmitir energia, mas é viável transmitir dados. O que eles têm? Falcon, né? O Falcon X, que é aquele foguete que dá ré. Tem a Starlink. O que ele pensou? A gente sobe placas solares e sobe os servidores. Pronto. Aí todas as VPUs e as GPUs estão sendo... Há um projeto para isso, acho que já está em desenvolvimento ou em andamento, para eles subirem as GPUs para o espaço, porque a própria radiação do espaço vai refrigerar as GPUs. E ao mesmo tempo ele vai ter, lá no Sol, com a placa solar fora do planeta, não vai ter nenhum tipo de interrupção, não vai ter nenhum tipo de sujeira, não tem pó, né? Ou seja, e vai alimentar essas GPUs no espaço que vão transmitir pela rede Starlink para a Terra. Agora, imagine O poder Isso é realidade, não é algo, meu Deus, admirável. Não era ele que estava vendo a questão dos... Aí já é complicado. Não, mas essa de pensar nesse poder que está sendo colocado. Chip quânticos na estratosfera, captando com IA super avançada ali dentro. Cara, eu nem sei. Tanto que o Elon Musk, ele tem medo real, medo verdadeiro, né? Protocolos de bomba atômica. Ele falou, olha, um dos meus servidores está indo para o espaço. Ele quer botar um dos servidores deles no espaço com todo o conhecimento da humanidade ali. Porque se um dia der um M gigantesca, pelo menos um backupzinho tem. Nossa, que legal. Fantástico. Ele é fora da curva desse. Gente, assim, ó, eu passaria horas aqui falando sobre isso. É um assunto muito bom também, eu consumo isso o dia inteiro. Eu percebi, porque é o nosso futuro, a gente não sabe, né? Tem que comparar mais. Também acho que não. Basicamente, quem ficar para trás, quem quiser negar isso eu falo na seara pública também, vai ficar perdido.
E aí a gente pensa, pô, informação. Qual é a única forma que eu vejo de a gente ter um mínimo de segurança da informação? Você ter servidores próprios rodando IAs dentro de servidores próprios. Que é o caso da Tex. Não, 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 não. Não, Mas não, é o caso, não é? Você não tem IAs não, rodando não, ali? vamos Não? separar. Ah, Quando você fala em o nosso sistema busca servidores externos, Ah. possível. Por quê? Para você rodar uma IA muito básica mesmo, nem perto do que a gente usa, você precisaria pelo menos de uma VPU de uns. Eu até fui ver para montar um servidor, uma VPU H100, se não me engano, ela custa uns 100, 110 mil reais, uns 20 mil dólares, mais ou menos, e ela já é ultrapassada, tá? E ela rodaria mais ou menos um GPT 3.5 ou Ou seja, IAs que já estão. então você teria que criar IAs próprias para poder ter essa segurança. Não, já existem, tá? São modelos open source, são modelos de código aberto. Só que para você rodar é muito custoso. Custa energia, porque elas demandam energia, e custam sistemas. Eu fiz até um cálculo para rodar mais ou menos para 400 ou 500 pessoas. O custo estimado, mais ou menos, entre manter ela seria de 10 milhões de reais. Nossa. Então é inviável para boa parte do mundo tu ter aquilo ali. Você monta um servidor, instala uma IA pré-treinada, você faz um negócio chamado fine tuning. O que é o fine tuning? Olha, eu já vem com os dados pré-prontos, né? Mas eu quero que você responda desse jeito. Aqui está o input, olha os meus dados, eu quero a saída mais ou menos estruturada assim. Ela vai entender e aprender com aquilo ali. Não é bem aprender, mas ela vai se programar para aquilo ali e vai começar a te responder adequadamente. Daria para fazer isso para um órgão público, a prefeitura inteira? Daria, mas olha o custo. Teus dados estariam em tese protegidos, né? Isso sem a gente falar em vazamento de informação, mas em tese eles estariam ali, protegidos. Porém, é muito custoso e é por isso que a gente falou da OpenAI, que ela queima dinheiro. Mas, assim, a única forma seria um poder público realmente bancando aquilo ali para ter a segurança da informação. E mesmo assim, olha lá, né? Você também vai estar na mão. Não, porque, em tese, aquele modelo ele está rodando no teu servidor. Tá? Ele está alimentando uma rede interna. Ele está alimentando a rede mundial. Mas a gente nunca sabe se não tem um backdoor ali, alguma coisa que vai, né? Costuma que a nossa IA roda em cloud, servidores em cloud, porque não é nosso e não pretendemos fazer esse investimento. Não tem como, né? Gente, vocês têm redes sociais para passar? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre vocês, um pouco mais sobre o projeto que vocês têm? Eu tenho um Instagram, só que ele é mais focado no meu curso, né? É o Delta Digital, aí. E a gente está desenvolvendo agora. Né? Nós estamos no começo, né? A nossa empresa está iniciando, então nós ainda estamos desenvolvendo. Mas o meu Instagram, para quem quiser conversar até sobre isso, é meurer.alexander. É o meu é Alan Tagliati, por junto. Mas aí, quem quiser saber mais sobre o Textor, sobre a aplicação, como ele funciona, pode acessar lá o textor.ai.br e vai ter mais informações lá. A pessoa consegue, inclusive, fazer um teste gratuito da ferramenta para ver se faz sentido para ela no dia a dia. O nome Textor? Esse nome foi legal, né? Ah, legal. É porque eu tava... Não foi no sentido Dexter, né? Mas por Thor mesmo. Porque eu tava procurando um nome forte para a ferramenta. E aí, pô, tem que ser de texto, né? Então tem que ter, não adianta text. Beleza. Mas o quê? Aí Thor, né? Thor do Deus do Trovão. Mitologia, de poder e Tanto tal. que se você olhar no site agora, no site lá, o logo é o Textor com um raiozinho, né? Do dessa questão aí. E tem também a próprio Delta, né? Que é, Delta delegado. Mas o próprio símbolo do Delta representa mais coisas, por isso que ele está integrado. Né? O meu curso Delta Digital é que assim, eu sei que a gente já está encerrando, já está adiantado aqui, mas quando eu comecei a usar a IA, eu vi que aquilo resolvia muitos problemas. Do jeito que o Textor resolve muitos problemas, a IA em si resolvia. Só que boa parte da galera, eu também não sabia usar. Só que eu não sou... Deu pra ver que eu não vivo muito só na superfície da coisa. Eu vou cavando, né? Eu falei, cara, não pode, né? Não pode que não responde direito, não pode que é isso, porque, se isso aqui é disruptivo mesmo, se isso aqui é bom mesmo. Aí eu fui avançando e testa. Tanto que o mesmo inquérito eu devo ter rodado 20 vezes. O mesmo prompt, ajustando o prompt, ajusta. Até que eu falei, opa, começou a sair alguma coisa interessante. Testa, mesma coisa, assim, exaustivamente. Aí você começou basicamente a ensinar os caras a fazer isso. E aí, quando eu vi que eu conseguia ter resultado, e um insight muito legal que eu tive, foi, peraí, como é que eu faço ele copiar o jeito que eu escrevo?
Aí eu tentei dar modelos, né? Inserir modelos no prompt. Tava dando certo. Pô, daí vai estudar e tal, comecei a entender sobre placeholder, espaços de preenchimento, que a IA conseguia fazer preenchimento de espaços. Cara, por que eu não rodo alguns documentos meus, falo para a IA identificar onde que tem pontos em comum, insere placeholder ali, Legal. mantém a estrutura, ele mantém então a estrutura rígida, mas o que é elemento novo, ela bota um placeholder, preenche aqui ou algo do gênero, né? E assim, com isso, eu consegui desenvolver modelos e ajustar os meus prompts para inserir nos modelos, nos pontos de preenchimento. Falei, cara, isso aqui é diferenciado. Porque a partir disso, eu consigo não ter uma resposta genérica. É como se fosse eu escrevendo. Tanto que boa parte das pessoas que pegam os meus relatórios, elas não diferenciam muito se fui eu de 2021 ou eu de 2025, Sim. tá? E foi uma sacada. Falei, cara, Vou ensinar eu as vou ensinar. pessoas. Eu vou ensinar. E até tentei falar de novo, né? Alguma coisa institucional, né? Mas eu tenho certeza que Né? isso vai ainda. E É. você também dá cursos, né? Curso não, dá mentorias, se eu posso dizer, para empresas Sim, mas aí voltado para a área comercial. comercial. Mas que é fantástico, porque eu acho a área comercial uma das sacadas mais brilhantes do ser humano. É você fazer, me convencer a comprar o teu produto. Complexa, né? A gente costumava brincar com isso lá. Se você vende software de gestão, né? Eu trabalhava com RP. Se você vende software de gestão, você consegue vender qualquer coisa, porque é muito difícil. Pensa assim, né? O software de gestão dentro de uma empresa, ele é como se fosse um sistema circulatório, né? Tudo passa por ali. Quando você vai fazer o cara trocar o software que ele tem, ele está mudando o sistema circulatório da empresa dele. Mexe com todas as pessoas, com todas as áreas, com todos os processos. Então é muito difícil. Você tem que saber não só sobre a psicologia da pessoa, né? De entender, fazer com que ela aceite se ela está gostando ou não da tua linha, saber do produto. Eu mesma não sei vender nada. Quando eu vender uma água, eu não sei. Eu compro e entrego para a pessoa, se tá precisando. Ah, mas tem o dom. Não, assim, O dom da comunicação, né? a pessoa pode ter facilidade. Sim. Sim, é treinável, sabe? Então, a questão é que existem as coisas que são da pessoa, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que é competitiva, ela é ambiciosa, ela quer crescer na vida, isso é mais difícil de implantar nela. Mas um treinamento de vendas para ela saber técnica e conseguir vender bem, isso é treinável. Então, é uma hard skill, é um conhecimento técnico. Ainda bem que existem pessoas que gostam. Porque eu mesmo não sei vender. Então, aí Você entrar um dia, você me ensina um dia. eu acho que assim, para quem quiser conhecer um pouco mais desse outro lado do meu trabalho, quer conhecer, eu tenho consultorias comerciais e também mentorias nesse sentido, aí acessa lá o site artegestão.com.br, que tem todas as, depois posso passar isso para ti, mas aí tem todo o detalhamento do trabalho que eu faço lá, que é um pouquinho diferente aqui do Textor, né, que é um outro projeto. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês e por ficar um pouquinho mais com a gente. E tenho certeza que a gente vai voltar a conversar, porque é um assunto incrível e desejo sucesso. Vou testar, vou entrar ali, vou testar o Textor. E também passo meu feedback para vocês, tenho certeza que vai ser fantástico. A gente agradece o espaço. Obrigado, Grazi, foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima.